nação, saudações rubro-negras, gente, como é que vocês estão? Vocês estão mais calmos? Eu ainda estou em estado de choque, né, porque eu não esperava que tudo isso fosse acontecer nessa última rodada do campeonato antes da data FIFA. Mas é isso, gente, eu tô aqui pra falar com vocês de um assunto que é muito sério pro Flamengo e um assunto que é muito sério também pra torcida do Flamengo, porque agora chegou a hora da gente parar pra pensar qual vai ser o futuro do Flamengo após essa data FIFA. Bom, gente, antes do vídeo começar, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificações, me sigam no meu Instagram, GiovanaCRF, e bora pro vídeo. A verdade é que eu acho que essa data FIFA veio na hora certa pro Flamengo, para todos os jogadores do Flamengo, pro Felipe Luiz, tomarem um choque de realidade e começarem a se preparar para os jogos depois da data FIFA. Porque depois da data FIFA, a gente vai enfrentar o Botafogo no Newton Santos, depois a gente vai pegar o Palmeiras, depois a gente vai pra semifinal da Libertadores, tendo que decidir o jogo de volta fora de casa. E assim, o que a gente vem vendo nos jogos do Flamengo é um time que não tá se entregando, que não tá conseguindo finalizar. Eu não acho normal o Flamengo jogar contra o Cruzeiro no Maracanã e não conseguir finalizar direito durante 90 minutos. Tudo bem, o Cruzeiro é um time forte, o Cruzeiro é um time que realmente está lutando sim pelo título brasileiro, mas o Flamengo também é um time que tem elenco, o Flamengo é um time forte, todo mundo fala que o Flamengo tem o melhor elenco da América, e assim, se o Flamengo tem o melhor elenco da América, é inadmissível que o time não consiga chutar pelos 90 minutos, não consiga fazer uma finalização. Isso pra mim é preocupante, entendeu? Então foi o que eu disse, essa data FIFA veio na hora certa, essa data FIFA veio pra poder salvar o Flamengo, entre aspas, porque eu não sei como é que vai ser depois. Então chegou a hora do Felipe Luiz se juntar com os jogadores do Flamengo, chegou a hora de todo mundo ter uma reunião e falar, galera, acabou a farra, a gente teve 2 jogos aí que a gente podia decidir o campeonato, entre aspas, mas não deu. A gente empatou contra o Cruzeiro, deixou pra vencer contra o Bahia, não conseguimos. Agora é hora da gente focar na semifinal da Libertadores, nos jogos que a gente vai ter contra o Botafogo, contra o Palmeiras, porque fica impossível você disputar o Campeonato Brasileiro quando você tem o Palmeiras como seu adversário. Fica impossível, porque você sabe que o Palmeiras está sendo beneficiado. No jogo contra o São Paulo, gente, isso foi um absurdo, um absurdo. Era para o Andrés ter sido expulso, pênalti. Isso foi um absurdo. Teve um torcedor do Atlético Paranaense que fez uma comparação do lance do jogo do Flamengo contra o Fortaleza, que o Flamengo tomou cartão amarelo, que a falta foi a favor do Fortaleza, e teve o lance do jogador do Palmeiras, que deu um empurrão no jogador do São Paulo, que ele caiu, e o juiz não deu nada, seguiu o jogo e era o mesmo juiz. Então, assim, se tem torcedor do Atlético Paranaense que odeia, que não suporta nós flamenguistas, falando mal do Palmeiras, então você já começa a perceber que não é coisa da nossa cabeça. Entendeu? E eu acho engraçado que a dona CBF resolveu afastar o juiz para não apitar mais jogos do Campeonato Brasileiro, depois que o Palmeiras ganhou os 3 pontos e se tornou líder. Engraçado, né? Então, quer dizer que enquanto a gente estava reclamando há anos atrás que não estava servindo de nada, não estava servindo de nada, a gente reclamando, o Flamengo emitindo nota, outros clubes emitindo nota e não estava adiantando de nada. Aí a CBF resolveu afastar o juiz só depois que o Palmeiras se tornou líder, só depois que o Palmeiras conseguiu os 3 pontos. Será que agora para cada clube vai funcionar assim? O juiz só vai ser afastado quando o clube conseguir 3 pontos e se tornar líder do Campeonato Brasileiro. É isso. Gente, eu acho isso inadmissível, mas assim, o Flamengo tem que abrir os olhos, porque o Flamengo vai jogar no Maracanã contra o Palmeiras, um adversário que a gente sabe que é sim beneficiado. Por isso que eu tô falando pro Flamengo abrir os olhos, porque no jogo contra o Palmeiras não vai ser fácil, não vai ser fácil. Nenhum jogo vai ser fácil, pra falar a verdade, entendeu? Porque os 2 times, tanto o Palmeiras como o Flamengo, estão na semifinal da Libertadores. E não vai ser fácil pra nenhum dos times, cara. Os times vão se entregar sabendo que depois tem uma semifinal da Libertadores, sabendo que tem a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro, entendeu? Então, cara, vai ser um jogo muito difícil, por isso que eu tô falando, essa data FIFA veio na hora certa pro time começar a se preparar psicologicamente, pra se preparar mentalmente e fisicamente pra esses jogos que o Flamengo vai ter que jogar. Porque não vai ser fácil a nossa sequência de jogos depois da data FIFA. E o Felipe Luiz, os jogadores sabiam disso. Todo mundo sabia disso porque tem calendário justamente pra isso. Então, o que eu digo, era melhor o Flamengo ter feito sua parte no jogo contra o Cruzeiro e contra o Bahia. Por quê? A nossa única preocupação seria o jogo contra o Palmeiras no Maracanã e o jogo da semifinal da Libertadores. Só isso. Mas não, agora a nossa preocupação é jogo contra o Botafogo, jogo contra o Palmeiras, semifinal da Libertadores, e a gente tem que saber se o Palmeiras vai vencer ou perder algum jogo.
Gente, vai ser complicado. Então, por isso que eu tô falando. O Flamengo precisa se preparar muito, muito, muito durante a data FIFA, porque senão vai ficar complicado pra gente. Não vai ficar legal, entendeu? Foi como eu disse, essa data FIFA veio numa hora certa pra todo mundo parar pra respirar e começar realmente a ver onde tá errando. O Felipe Luiz tem que ver os erros dos jogos do Flamengo, tem que ver os erros das escalações, né? Tem que ver qual jogador está apto ou não pra poder jogar, pra começar o primeiro tempo jogando. Cara, tem que ver isso, entendeu? Data FIFA serve justamente pra isso, pra você parar pra poder treinar o time da forma certa, mudar o que tá errado. E a data FIFA veio justamente na hora que o Flamengo está precisando mudar. Entendeu? Então, cara, chegou a hora do Felipe Luiz parar pra respirar com os jogadores, conversar, ver o que tá errando, treinar. E por mim, não tem que ter folga direito, porque na última data FIFA teve muitos dias de folgas. Muitos dias de folga. A gente tá vendo que a gente tem Libertadores, Campeonato Brasileiro e tudo. Entendeu? Felipe Luiz, eu sou muito sua fã. Realmente, já elogiei seu trabalho diversas vezes, mas você não é tão burro ao ponto de deixar isso tudo acontecer com o Flamengo. Eu não coloco só a culpa no Felipe Luiz, não, porque os jogadores também têm sua culpa em campo. Mas, Felipe Luiz, pelo amor de Deus, bora melhorar esse time. Bora ver onde estão os erros do Flamengo. Entendeu? Porque chegou a hora do time do Flamengo se preparar em campo. A gente já sabe do Palmeiras que não vai ser um adversário fácil, entendeu? Com tudo isso que tá acontecendo. E não é coisa da cabeça de flamenguista, nunca foi, porque não é só a torcida do Flamengo que tá reclamando de arbitragem em relação ao Palmeiras, gente. Não é. O Palmeiras tem sido beneficiado. Isso é nítido. Se fosse só a torcida do Flamengo reclamando, só uma torcida específica reclamando, e nenhum outro clube reclamando, aí tudo bem, eles poderiam não ligar para o que a gente tá falando. Mas torcida do Flamengo, torcida do São Paulo, do Corinthians, do Atlético Paranaense. O torcedor do Atlético Paranaense fazendo uma comparação do jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Vocês acham realmente que isso é coisa da nossa cabeça? Não é. Mas é isso, gente. É isso. Agora chegou a data FIFA, chegou a hora do Flamengo realmente ver o que tá errando. É hora da diretoria, técnico, jogador, todo mundo se reunir para poder conversar. Porque a nossa sequência depois da data FIFA não vai ser fácil. E é isso, gente. É isso. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês mudariam no time do Flamengo pro time começar a se entregar mais em campo, pro time não passar muito sufoco, porque eu percebi que o time do Flamengo já estava diferente no jogo contra o Vasco. Entendeu? Tudo bem que a gente estava com o time reserva, mas mesmo assim, o time estava muito diferente. O Pedro perdendo muitos gols, que ele não perde, entendeu? E o Samuelino também. Eu já dei uma reparada que ele mudou bastante depois da data FIFA. Então, cara, são coisas que a gente precisa melhorar agora. A gente tem praticamente o quê? Uns 10 dias, eu não lembro quanto que vai ser o tempo da data FIFA, mas são dias que vão servir pra gente no final, entendeu? Por isso que eu disse, o Flamengo não tinha que ter empatado esses jogos no Maracanã, não tinha que ter perdido pontos, porque assim, agora na data FIFA, o Flamengo ia estar se preocupando praticamente só com a Libertadores em si. Entendeu? Porque por mais que, vamos supor, não que isso vai acontecer, pelo amor de Deus, mas se o Flamengo empatar contra o Botafogo, contra o Palmeiras, o Flamengo poderia continuar sendo líder. Mas não, agora a gente tem que se preocupar em vencer com esses jogos, né? Mas é isso, torcedor, eu quero saber de você, o que você mudaria no Flamengo agora, o que você realmente chamaria atenção no Felipe Luiz, nos jogadores, diretoria, etc. Porque chegou a hora da torcida se unir, da torcida lotar o estádio, tanto no jogo contra o Palmeiras, tanto no jogo da Libertadores, pra gente empurrar o time em campo, porque não vai ser fácil. É isso, gente. Comentem aqui que eu quero saber a opinião de vocês. E é isso. Beijo, saudações rubro-negras e vai pra cima deles, Mengão.